Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso. Vamos seguir aqui para a nossa terceira aula de modelagem no domínio do tempo. Vocês já viram ali, né, a forma de entrar com o polinômio, com aqui. Aqui já está dizendo como que vai ser a nossa f de s, né, porque a gente tem aqui o numerador, que é 10s ao quadrado, menos 40s mais 60, então, e o denominador. Então, como que essa nossa f de s vai ficar? Vai ficar assim. O que a gente está tendo aqui, vai obter a partir disso? Primeira coisa, eu já falei em outras aulas, mas não esquece. A fonética do 2 em inglês é parecida com to, né, de para. Então, TP, 2ZP. Então, TF, desculpa. TF a gente já viu, né? Transfer Function. ZP é zero polo. Zero e polo. Então, tinha o ZPK, que é zero polo e resíduos. ZP é zero e polo. Então, o que eu vou conseguir aqui? Eu vou pegar a minha função de transferências e vou obter os zeros e os polos dela. Vamos lá. Já está sem ponto de vírgula? Tá. F9. Já vai escrever aqui. Olha só. Os numeradores, né? Menos 2. Então, ou seja, um par de complexo conjugado, um polinômio ao quadrado. Vamos fazer aqui a conferência? Vamos, né? Se vocês têm o roots. Fecha aqui. Aí está. Mesma coisa, né? Numerador. Então, se a gente vier aqui fazer o roots do dentro, na verdade não precisa nem copiar esse colchete, que não podia copiar a variável aqui, que ela já existe. Mas enfim. Copiei o colchete, deu um espacinho ali, desnecessário, mas o Fábio ignorou. Então, são idênticas. Aí você me pergunta, tá, mas qual aplicação que tem? Se eu posso usar o roots, por que eu vou criar uma função aqui e depois enviar? Porque isso aqui é quando você entra. Mas a gente vai ver aqui na sequência, quando a gente faz operações. Por exemplo, você vai lá e tem uma função de transferência e faz uma realimentação. Então você quer saber quais são as raízes da sua função de malha fechada. Então, ou seja, aí tem aplicação. Tem ferramentas que são muito úteis. Algumas são muito úteis, outras, pelo menos eu usei muito pouco. Mas não posso dizer que não são úteis. Vamos ver aqui. Então aqui tem um exemplo, olha só. Ó, 2s ao quadrado mais 3s. E aqui, deixa eu ver esse 2s ao quadrado mais 3s. Isso aqui está errado. Isso está errado, porque aqui... Tá, essas raízes... Ah, tá. Se a raiz... Não, isso está muito estranho. Zeros e polos. De verdade que isso aqui está um pouco estranho para mim. S menos 0... S mais 3 meios. Uma raiz é 0, outra é 3 meios. Eu que não estou familiarizado com essa nomenclatura aqui. Tá. Tá um pouco estranho para mim. Por que está dizendo aqui que menos... Por que 2 é 2s ao quadrado mais 3? Eu vou conferir direitinho, mas deve ser uma nomenclatura de uma ferramenta que eu não estou muito acostumado a utilizar. Está dizendo que os zeros são em 0 e que o 0 aqui e o outro 0 é em menos 1,5. Foi justamente essa organização aqui que foi feita. Tirou o 2 em evidência como ganho. Então tem S menos 0 e S 1,5. Por que ele entendeu esse B apenas entrado desse jeito? Ah, tá. Beleza. Agora eu entendi aqui. O equal length, isso aqui ele cria tanto B quanto A com a mesma dimensão. Isso estava um pouco confuso para mim. Porque isso aqui ou é 2S mais 3, ou são, se for do ponto de vista do polinômio, ou se for do ponto de vista de raízes lá, né? A gente tem uma raiz em menos 2 e outra em menos 3. Então isso aqui não faz sentido. Mas, olha só, esse comando aqui é que está fazendo toda a diferença, tá? Isso daqui, por si só, não consegue representar isso. Só que a partir do momento que ele passa por esse comando aqui, o equal length, e aí sim, vamos rodar lá que vai ficar claro. Olha, esse é o B que a gente entra, 2 e 3, e vamos ver qual o B que a gente tem.
Foi um pouco estranho aqui, mas é o comando ali. Tá, eu quero mostrar para vocês quem que é o B apenas. Olha só. Esse B aqui, 2 e 3. Olha como que esse B sai aqui. 2, 3 e 0. Então na hora que coloca o Eckert, sei lá como se lê isso, alguma coisa length, ele colocou um 0 aqui. Porque ele entendeu, ah tá, você quer o B com o mesmo comprimento de A. Só que o 0 entrou à direita. Então aqui fez toda a diferença. Então realmente a minha dúvida faz sentido. Esse 2 e 3 não consegue representar aquele polinômio. Mas este B aqui, que sai desse comando, esse sim consegue. Porque é um outro B. Olha só. 2s ao quadrado mais 3s mais 0. Aí sim. Então, vamos voltar aqui para a nossa aula. A gente está aqui, então você tem aqui esses parâmetros e você obtém eles aqui. Ó. Você tem esses parâmetros aqui, né? Que seriam capazes de criar uma transfer function, mas a gente não vai criar a transfer function para depois quebrar ela, né? Porque o comando transfer function já entende que é um numerador de função de transferência e um denominador. Então, eu pego aqui esse numerador e denominador e transformo em 0 polo. Agora vamos ver aqui uma outra forma aqui de se fazer. Agora a gente tem o ganho, certo? Olha só, um ganho K. Um ganho K igual a 10. Então a mesma coisa desse comando, se você vir aqui no help, é uma coisa que é importante a gente chamar atenção também. Deixa eu só voltar aqui. Aqui não está mostrando, aqui só está com o transfer function. Mas o próprio comando, ele tem mais opções aqui para você... Na hora que você dá vamos lá, vamos help aqui, então, do próprio MATLAB, o help ali na página não está mostrando. C, help. Eu nem precisava. Nossa, faz tanto tempo que eu não uso esse help, estou até meio perdido. Aqui, transfer function to ZP, numerador e denominador. Então é assim que ele entende. Curioso, né? Ah, tá. Eu tô, olha só. O ZP2TF, agora sim, eu tô lendo errado. Por que tem espaço aqui para o K? Porque é o ZP. Vamos aqui no navegador aqui, porque não faz sentido, não faria sentido estar errado aqui. Né? Quando você abre o help aqui, é que você está me vendo aqui. É só para pressionar F1 se você está com Windows também, porque eu estou aqui no canto superior direito, né? Então tem um ponto de interrogação aqui, mas é só pressionar F1 que ele vai abrir. Aqui. Olha aqui. Você informa o 0, o polo e o ganho K. Tá? Aqui você informa o numerador e o denominador e ele te devolve o numerador e o denominador da função e ele devolve o 0 e o polo. Aqui, vamos rodar aqui de novo que eu dei uma bugada aqui. Vamos lá. Ó, numerador, os polos do numerador e os polos do denominador, certo? Os polos. Então, aí não dá para você obter o ganho aqui. Aqui você fornece o ganho, o numerador e o denominador e ele te devolve o numerador da função de transferência e o denominador da função de transferência. Olha só. 0 e menos 4. Então, ou seja, eu tenho uma raiz em 0, não, desculpa, menos 2 e menos 4. Então, eu tenho uma raiz em menos 2 e menos 4. Então, o que é? S mais 2 vezes S mais 4, certo? E olha que eu ganho. O ganho está aqui e o ganho está aqui. Então, a gente tem aqui a nossa função de transferência. Esse apóstrofo aqui é que ele pede, o comando pede para você entrar com a matriz no formato de uma matriz com uma coluna e várias linhas. Então é o que o comando pede. Então você teve que transformar essa matriz aqui numa matriz com uma linha e duas colunas. Essa daqui com uma linha, aqui é com uma linha
e 3 colunas. Não, desculpa. 3 linhas e uma coluna. Beleza? E aqui, a gente tem aqui, ó, ZPK. Então, ou seja, você entra com o polo, ele te devolve a função de transferência, certo? Na verdade, você precisa usar o comando transfer function primeiro. Vamos por partes aqui. F9. Aqui. E você pode usar o transfer function. Pegar esse valor aqui e usar o transfer function. Aí ele passa a ser um objeto, olha só. O primeiro é um objeto ZPK, certo? E o segundo é um objeto transfer function. Então são coisas diferentes. Você vai fazer operações diferentes com essas coisas aqui. E por último aqui a gente vem aqui, então a gente pega aqui ó, a função de transferência. A gente vem aqui e cria a função de transferência. Olha só, já está criada. É um objeto função de transferência. E o ZPK vai transformar, pegar o objeto função de transferência e transformar no objeto ZPK. Beleza? Então aqui a gente tem o ZPK e o transfer function. Aqui a gente tem aqui TF to ZP e aqui ZP to TF. Isso aqui é por demanda, dificilmente você vai precisar ficar navegando com muita frequência entre essas duas coisas, mas se você precisar, você sabe que tem. Obrigado por ter assistido até aqui, te vejo na próxima aula.